E aí começou toda a história do mundo. Adão, o ser humano, foi criado. Depois dele, Hashem fez a Havá, a esposa dele. E Hashem deu para eles só uma mitzvah. Hashem falou para eles: olha, vocês têm de tudo, do bom e do melhor. Podem aproveitar o mundo à vontade, elevem o mundo, façam mitzvot, mas vocês só têm um comando que eu dou para vocês. Existe uma árvore que está aqui no meio do jardim que vocês estão, que vocês não podem comer dela, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu criei vocês perfeitos, vocês só são do bem. Não quero que vocês tenham contato com o mal, então não comam daquela árvore. E eles falaram, tá bom. Eles eram pessoas que eram muito kadosh, muito especiais. Então, óbvio que eles iam obedecer a Hashem. Então, Hashem resolveu fazer um teste. Hashem resolveu que ia mandar uma cobra para falar com a Havá. E sim, cobras falavam naquela época. Quando Hashem criou as cobras, Hashem criou elas com mãos, com pés e que podiam falar. Então, a cobra se aproximou de Havá. E ela foi muito astuta, ela foi muito inteligente. Ela não ia falar come para desrespeitar Hashem, porque ninguém ia fazer isso. Então ela falou, olha, sabe o que? Você devia comer a árvore para ter um contato com o mal, porque aí você ia conseguir superar o mal. Porque quando a gente faz alguma coisa só porque a gente quer, às vezes não é tão forte a nossa vontade, mas quando a gente enfrenta oposição, a nossa vontade é muito maior. Por exemplo, se eu quero ir passear, eu quero ir no parque, e aí então eu chego para os meus pais e falo, papai, posso ir no parque? E ele fala, faz o que você quiser. Aí você vai, mas a vontade não é tão grande. Agora, quando você fala, papai, eu quero ir no parque, e ele te fala, não, não vai. Aí sim que cresce a vontade. Você fala, não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí, por causa disso, por causa que você teve uma oposição e sua vontade é maior, você geralmente vai conseguir. Então, a mesma coisa a cobra explicou para Havá e falou, Havá, você só quer fazer o bem porque você só tem vontade de fazer o bem. Mas se você comer da fruta, você vai ter vontade de fazer o mal. E quando você tiver vontade de fazer o mal e vencer essa vontade, ou seja, vai vir o mal, vai vir o Yetzer Hará e vai te falar, ai, sabe, é melhor fazer outra coisa. Por exemplo, você tá lá rezando e aí então o Yetzer Hará fala, ai, mas você tá gastando muito tempo nessa reza. Quer saber? Pula algumas palavrinhas, ninguém vai perceber. Você vai ter mais tempo livre para fazer as suas coisas, para brincar, para se divertir, para passear. Mas aí então a pessoa fala, não, eu não vou ouvir você porque você é um mal. Eu quero fazer o bem, quero me ligar com Hashem. Aí então a vontade de se ligar com Hashem é muito mais forte do que se não tivesse oposição nenhuma. Então a cobra explicou isso para Havá e falou, então vai lá e come dessa árvore para que você tenha oposição. Para que quando você fizer uma mitzvah seja com um desejo muito maior. E Havá falou, sabe o quê? Gostei dessa sua ideia, vou fazer isso. Aí Havá foi lá e comeu da fruta, mas está errado. A gente não pode tentar encontrar testes. Quando Hashem dá um teste, ok. Mas eu não vou procurar um teste e falar, vou justo no lugar que tudo acontece mal para eu me superar. Não. A gente tem que seguir o que Hashem deu. E Hashem falou para eles para não fazer isso. Então, a Havá fez uma coisa errada ao comer da fruta. E quando ela comeu da fruta, aí ela começou a ter pensamentos ruins, pensamentos que ela nunca experimentou antes. Por exemplo, raiva, inveja, ódio, egoísmo e um montão de sentimentos ruins. Aí a Havá, ela também deu para o Adão para comer. E aí a Havá e o Adão, eles comeram. E aí então Hashem repreendeu eles. Hashem falou, vocês não fizeram a coisa certa, a sua intenção era boa, mas vocês não fizeram a coisa certa. Então agora o mundo ele precisa ser consertado. Esse seu pecado, ele precisa ser consertado e portanto eu vou dar para vocês mais Torá e mais mitzvot que vão ser o conserto e a cura de todas essas coisas ruins que vocês trouxeram para o mundo.